Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui, tendo a oportunidade, de estar participando dessas lives da nossa Casa de Solidariedade e Beneficência. E a gente está querendo agradecer tanto a quem está assistindo, como quem está participando, fazendo as palestras, trazendo bastante reflexão para a gente, Então, a gente está assim, em nome do grupo da CIT, porque todas as primeiras sexta-feira do mês, para quem não está acompanhando, assim, que não sabe, toda primeira sexta-feira do mês é o trabalho que o grupo da CIT, que é Semana de Integração Trabalhadores e Escola, desenvolvem, Então, uma vez por mês, a gente convida pessoas da casa, que estão aqui, se propondo a trazer uma mensagem, uma reflexão para nós, E aí a gente vai trazendo, uma vez por mês, um tema, e no final, chega em outubro, que é o mês de aniversário da casa, aí nós temos uma semana todinha, de integração. E nós vamos começar dando um tempinho, mas hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, tá? Nós vamos aguardar, mais entradas, e nós vamos já, assim, nos sintonizando e fazendo a prece inicial com uma música que foi gravada com muito carinho pelo nosso amigo, senhor Benício, tá? Então, nós já vamos entrar em sintonia, já vamos começar fazendo a nossa prece, que vai, assim, com certeza, dar uma ajuda muito grande, para tantas pessoas que estão precisando de situações, precisando de acalanto, de aconchego, de entendimento, de paciência, tá bom? E de bastante alegria também, tá bom? Então, vamos acompanhar. Eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo. E elevo o meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio pro meu coração, eu a Ele imploro. E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é paz, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. Tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento.
não existe onde ele não esteja. Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, onde seja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz. Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é paz, Deus é luz. Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. Gente, que delícia, né? Essa música. A gente se transporta para casa, relembra, né? Quantos encontros e quantas reuniões, né? Onde o seu Benício nos proporcionou esse canto tão gostosinho, né? A gente fica envolvida com esse carinho, com tudo isso. Agradeço a presença de todos, né, que já puderam estar aqui, já estão podendo estar aqui, se conectando. E eu agora, mas depois, né, depois da palestra, o Roberto também vai entrar, tá? E a gente vai estar abrindo para as perguntas e para as observações. Lembrando que vocês podem estar colocando as observações durante a palestra e depois, no final, a gente, né, estica um pouquinho, dá uma, né, entendida melhor. Às vezes, numa pergunta, a gente entende tanta coisa, né, cai a fichinha da gente, tá bom? Então, nós agradecemos o seu Benício e já antecipadamente vamos agradecer a Karina, nossa amiga, que vai fazer a palestra de hoje. Só esperar ela entrar. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Karina. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Excelente palestra para você, tá? Tudo de Muito melhor. Obrigada. Daqui a pouquinho a gente está de volta, tá? Sim. Beijo. Beijo. Bom, boa noite, gente. O tema da nossa palestra de hoje, né, da CIT, é medo ou esperança. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho do medo, né? O que é o medo? O medo, ele é uma emoção básica, é uma emoção natural. Todos nós temos medo. E o medo, ele é muito bom, porque nos protege, né? Ele nos dá um limite para que a gente não extrapole, né? E acabe se machucando. Então, o medo, ele nos dá uma segurança, né? Ele é saudável dentro do limite em que ele nos preserva a existência, né? Ele só começa a ser patológico, né? Ou seja, doentio, quando ele nos paralisa, quando a gente não consegue fazer mais nada em função do medo. Quando a gente nega o nosso medo, a gente está se negando uma oportunidade de crescimento. Por quê? Porque quando a gente aprende a lidar com os nossos medos, né, a manejar esse nosso medo, o que é o resultado disso? O nosso amadurecimento. Então, quando a gente aprende a manejar os nossos medos, nós amadurecemos. Por isso que é muito importante que a gente enfrente os nossos medos, né? Que a gente identifique os nossos medos e que a gente aprenda a fazer esse manejo, né? Esse cuidado com os nossos medos para que a gente possa amadurecer. Quando a gente enfrenta o nosso medo, a gente adquire coragem, né? Mas antes a gente vai falar ainda mais um pouquinho sobre o medo. O medo, ele pode ter muitas causas, né? A gente pode ter medo de coisas que aconteceram nessa vida, a gente pode trazer medos inexplicáveis que vieram lá das nossas vidas passadas, né? A gente pode ter um medo enorme de uma coisa que não nos oferece risco, né? Como a gente vê na medicina, né? As fobias.
Então, o medo, ele pode ter causas sociológicas, então a gente pode ter medo de sair na rua, de ser assaltado, né? Pode ter causas econômicas, então a gente tem um medo muito grande de perder o emprego, de ficar sem dinheiro, não conseguir sustentar a nossa família. O medo, ele pode também ter uma gênese espiritual, como a gente vê, né, em algumas religiões, em algumas tradições, né, judaico-cristãs, aquele medo do inferno, né? Ai, se eu fizer tal coisa, eu vou para o inferno, né? Um medo de causas espirituais. No espiritismo, né, o medo do obsessor, né, fica aquela fantasia que tudo, se eu não fizer tal coisa, o obsessor vai fazer isso, né? São medos espirituais. A gente pode também ter medos socioculturais, né? O medo das outras culturas, medo do que a gente não conhece no outro. O nosso medo, ele também pode ter causas psicológicas, né, como eu já citei, que são as fobias, né, e tantas outras causas, só para dar um exemplo. E o nosso medo, ele também pode ter causas existenciais, né? A gente ter medo da vida, a gente ter medo da existência, ter medo de estar fazendo tudo errado, ter medo de não conseguir viver as coisas que a gente deseja viver, ter medo de não conseguir ser feliz. Então, o medo, ele tem causas muito diferentes, né? Aqui eu só citei algumas, mas o que a gente precisa guardar do medo? Que a gente precisa enfrentar e aprender a fazer o manejo do nosso medo para que a gente possa amadurecer. E a antítese do medo é a coragem, né? O contrário do medo é a coragem. Só que tem um detalhe muito importante. A coragem, ela só é possível se ela for centrada na amorosidade. Se eu não centrar a minha coragem com o amor, o que eu vou ter? Eu vou ter a coragem? Não. Eu vou ter imprudência. Então, a coragem sem a amorosidade é imprudência. Vou dar um exemplo bem simples que a gente está cansado de ver nessa pandemia, né? Ah, eu sou corajoso, então eu não tenho medo do coronavírus, eu vou sair na rua sem máscara. Isso é coragem? Não. É imprudência. Por que é imprudência? Porque faltou o elemento da amorosidade, faltou o amor. Se eu tenho amor, eu vou cuidar de mim e vou cuidar do outro. Então, eu posso ser uma pessoa infectada, né, assintomática. Então, se eu sair de máscara por aí, eu posso contaminar os outros. Se eu tiver amor, eu não vou fazer isso. Eu vou ter a coragem de sair na rua, de fazer o que eu preciso fazer, né? Se eu tiver que trabalhar, eu vou trabalhar. Se eu tiver que ir no mercado, eu vou no mercado. Mas eu vou tomar todos os cuidados possíveis. Porque a coragem, sim, a amorosidade, ela é pura imprudência. Isso é um detalhe muito importante. E essa função do amor na coragem, ela é tão importante porque a gente percebe que quanto mais a gente ama, mais a gente ganha segurança e mais a gente fica destemido, né? Sem medo. Quanto mais a gente ama, mais a gente ganha segurança, né? E mais a gente ganha coragem. Então, é o amor que dissolve o nosso medo. Resumindo, o que dissolve o nosso medo? É o amor. E é muito importante a gente lembrar que uma pessoa corajosa, ela é sempre, quase sempre amorosa, né? Uma pessoa corajosa, ela nunca vai ser agressiva, né? Por que a gente está falando isso? Normalmente, quando as pessoas elas são agressivas, elas têm uma conduta combativa, então é aquela pessoa que tudo que você fala, ela tem que responder, tudo que você conversa com ela, ela tem que dar a última palavra. Essas pessoas agressivas, normalmente, elas trazem o quê? O medo. Né? Tem um medo lá no fundo, tem uma insegurança. Então, quando a gente se sente inseguro, o que a gente faz? Qual que é a maior, o ditado, né, que diz, qual que é a melhor defesa, né? É o ataque. Então, quando eu me sinto inseguro, quando eu tenho medo, eu tenho propensão do quê? De ser agressivo, né? Como um mecanismo de defesa mesmo. Então, quando a gente adquire a coragem, essa coragem com a amorosidade, a gente se torna manso e pacífico, né? A gente
se acalma, porque a gente sabe o que está fazendo, por que está fazendo, né? Porque a gente tem a coragem e o amor. Depois dessa pequena introdução sobre o medo, a gente vai falar desse livro aqui, ó, do Boa Nova, Humberto de Campos, a psicografia do Chico Xavier. Quem tiver, pode ir lá pegar. A gente vai falar do capítulo 6. O capítulo 6 se chama Fidelidade a Deus. Nesse capítulo, Jesus, ele está conversando, né, com os discípulos. Tá de noite, né, eles já estão reunidos, e Jesus começa a conversar com eles porque Jesus era muito perceptivo, né? E o que ele percebeu? Que os discípulos, eles estavam um pouco chateados, um pouco, né, cansados. E qual que era o pensamento dos discípulos naquele momento? Que a boa nova, né, essa chegada do reino de Deus na terra, ia exigir muitos sacrifícios da parte deles. Então, eles estavam com medo, né, do que viria pela frente, dos desafios que eles teriam que enfrentar, para que essa promessa de Jesus, do reino de Deus na terra, se cumprisse no mundo. E aí, um deles, né, Jesus, percebendo esse clima, começou a conversar com os discípulos. E aí, eu vou resumir, que a gente, né, não vai ler o capítulo todo. Jesus diz assim, ó: nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e ele já nos amava. Então, Jesus vai começar o diálogo dizendo que a dedicação de Deus para conosco é desde o primeiro dia, e que nós ainda nem conhecíamos Deus e ele já nos amava. Então, né, antes da nossa criação, né, enquanto espíritos imortais. E aí Jesus se estende, todo mundo começou a prestar atenção, e Jesus vai dizer assim, ó: tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Guardem essa frase. Tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. O que a gente está vivendo no mundo hoje é o preço que está correspondendo às nossas ações. Porque Jesus afirmou que tudo na vida tem um preço que lhe corresponde. Tudo que a gente faz tem uma consequência, né? Na doutrina espírita a gente aprendeu lá a lei de causa e efeito, né? Tudo que a gente faz tem uma consequência para nós. E aí os discípulos vão começar a questionar Jesus sobre esse assunto. Timidamente, Tiago, o filho de Alfeu, contou a história de um amigo que arruinara a saúde por excesso nos prazeres condenáveis. Eles começaram a lembrar o que tinha a ver com isso, né? Que tudo tem o preço que lhe corresponde. Então, Tiago lembrou de um amigo que arruinou a saúde de tanto excesso, né, nos prazeres. Tadeu falou de um conhecido que, depois de ganhar fortuna, se havia tornado avarento e mesquinho, a ponto de privar-se do necessário para multiplicar o número de suas moedas, acabando assassinado pelos ladrões. Olha que curioso. E aí Pedro se recordou de um caso de um pescador da sua intimidade que sucumbira tragicamente por efeito da sua desmedida ambição. Então eles começaram a lembrar todos os aspectos que trouxeram consequências negativas, né, para as pessoas. E aí Jesus, depois de ouvir esses 3 relatos, perguntou: não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Então Jesus questiona se a gente não acha enorme o tributo, né, que o mundo vai exigir daqueles que se apegam aos seus gozos e riquezas. E aí a gente faz uma reflexão para o nosso tema, né? Medo ou esperança? Qual que é o tributo do medo? Vamos parar para pensar um pouquinho. Qual que é o tributo que o medo exige da gente? Que tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Qual que é o tributo do medo? A gente pode pensar em várias coisas.
Qual é o tributo do medo? A desesperança, né? A agressividade, a depressão. Esse é o tributo que a gente vai pagar por se deixar levar pelo medo, né? O tributo da desesperança, o tributo da agressividade, o tributo da depressão. E aí, continuando o diálogo, o Tiago se dirigiu para Jesus e disse assim: Mestre, tem um amigo de Corazim que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos. Porém, asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós, outros, somente na vitória e na ventura. Olha a compreensão que tinha o amigo de Tadeu, que Deus só deveria nos trazer alegria, né, ventura e vitória. E que ele achava estranho que Tadeu passasse por tantos sacrifícios para que viesse o reino de Deus, né, enquanto discípulo. E Jesus percebeu que essa também era uma ideia que os discípulos tinham, né, de que se eles se entregassem a Deus e se entregassem a esse compromisso do reino de Deus na terra, tudo ia ser maravilhoso, e a vida deles ia ser super fácil e tudo maravilhoso. E aí Jesus responde para Tiago assim: Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Olha que importante isso, gente. Quantas pessoas nós não conhecemos, ou nós mesmos, que a gente não entende que a proteção divina é o tempo todo. Como disse Jesus, desde o primeiro dia. Então, nós estamos atravessando uma pandemia, a proteção do céu é a mesma antes da pandemia, depois do fim do mundo, depois do apocalipse. Não muda. Deus nos protege o tempo todo. E, às vezes, a gente tem mesmo essa visão equivocada de que quando as coisas são difíceis para nós, né, quando a nossa vida nos exige sacrifício, a gente acha que Deus nos abandonou, né? Que Deus desertou da gente, que Deus não liga mais para a gente. E é justamente ao contrário. Se a gente for pensar na etimologia da palavra sacrifício, ela vem do latim sacrificere, fazer o sagrado. Então, fazer um sacrifício é fazer o sagrado, né? Isso é muito importante. Aí Jesus continuou assim, ó. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Nós que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Então, não somos nós que determinamos as provas que nós vamos passar, é a vontade suprema. E a gente segue o roteiro com Jesus. E ele continua. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, mas sim no Pai que aperfeiçoa. Isso é muito importante. Olha o que Jesus está dizendo, que a gente não deve se ligar no Deus que concede e no Deus que recompensa, mas no Pai que educa e no Pai que aperfeiçoa. E muitas vezes a gente traz essa visão equivocada, né? De que se eu for bonzinho, Deus vai me recompensar, né? Se eu fizer tal coisa, Deus me recompensa. E não é assim que funciona, né? Nós estamos no mundo para educarmos-nos e para aperfeiçoarmos-nos. Nós não estamos no mundo para receber recompensa, nem para que Deus nos conceda favores, né? A gente às vezes tem uma visão equivocada. O meu amigo Jairson, ele me deu um exemplo engraçado que eu nunca mais esqueci, para a gente sair dessa condição, né, de achar que nós merecemos coisas, né? A gente só pensar em Deus quando a gente quer alguma coisa. Ele me disse uma vez que o Evangelho, né, a gente lê bastante o Evangelho na doutrina espírita,
Então, ele me disse uma vez que o evangelho não pode ser lido como uma revista da Avon, uma revista da Natura, que a gente abre assim, ó, e faz um pedido, né? Evangelho não é revista da Avon que a gente abre e faz um pedido, né? O evangelho é para ser vivido. Então, como Jesus falou, não é o Deus que concede, é o Pai que educa. Então, qual que é o motivo das nossas dificuldades, né? Por que a gente precisa enfrentar dificuldade? Para que a gente se eduque. Então, não é um sistema punitivo. A gente não passa por dificuldade porque Deus está nos punindo, né? Deus não pune e não recompensa, né? Deus nos proporciona aprendizado, né? Aprendizado de espírito imortal. Isso é que a gente precisa buscar, né? A nossa educação de espírito imortal. Nós estamos aqui agora, nós vamos morrer, nós vamos nascer de novo e renascer sempre, buscando o quê? A perfeição, né? Então, pode ser que a gente não consiga tudo agora. Pode ser não, muito provavelmente nós não vamos conseguir fazer tudo de uma vez. Mas a gente já pode dar o primeiro passo, porque na nossa próxima encarnação, o segundo passo vai ser mais fácil, porque a gente já deu o primeiro. Então, a gente precisa amadurecer espiritualmente, para a gente sair dessa postura que é um tanto infantilizada, né? De achar que Deus vai me recompensar se eu for bonzinho. Parece uma criança, né? É uma relação muito infantilizada com Deus, né? De que, eu faço isso e Deus faz isso, né? E é muito esquisito quando a gente tem uma visão que em algumas religiões ainda permanece, né? De que a gente faz tal coisa, faz uma promessa, né? A Deus nos dá algo de volta, né? Gente, o que tem de nosso para a gente dar para Deus? Nada. Tudo que existe já é de Deus. Então a gente não tem nada para oferecer para Deus. Se fosse uma troca, nós não temos nada para dar que não seja dele, né? Inclusive a nossa existência é dele, porque foi ele que criou, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado de não cair, derrapar, né? Nessa postura infantilizada de ter essa relação com Deus, né? Nós estamos enfrentando um período dificílimo, né? No mundo inteiro com essa pandemia. Mas a gente precisa ver isso como uma oportunidade do quê? De educação e de aperfeiçoamento. Porque é para isso que a gente reencarnou, né? Para se educar e para se aperfeiçoar. Cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo. Mas essa é a meta de todos nós. Aí, um dos discípulos continua conversando com Jesus e diz assim: Mestre, não seria melhor fugirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? E aí Jesus respondeu: que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso junto de seu pai que trabalha sem cessar? Então não é também para a gente fugir do mundo, né? Nós precisamos estar no mundo sem sermos do mundo. E aí eles questionam Jesus novamente, dizendo assim: mas de que modo se há de viver como homem e como apóstolo no reino de Deus na face deste mundo? Foi o Tadeu que perguntou: como que ele ia viver? Se não é para se isolar do mundo e também não é para se entregar, né, ao gozo do mundo, como que ele ia viver sendo homem e apóstolo? E aí Jesus vai dizer algo que a gente conhece muito, né? Essa frase. Em verdade, esclareceu o Messias, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. Né? Que é um dos capítulos lá do Evangelho, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon, não dá para servir a Deus e ao mundo. E aí Jesus explica como que a gente vai fazer isso. Ele vai dizer assim, ó: o discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. A gente tem que servir a Deus, servindo a obra de Deus no mundo. Qual que é a obra de Deus no mundo? Nós, né? As criaturas. Então a gente precisa servir a Deus servindo ao próximo,
na medida das nossas forças, na medida do nosso alcance, né? Na medida do nosso entendimento. E aí o diálogo continua, e eles perguntam, um dos filhos de Zebedeu vai perguntar para Jesus assim: qual é a primeira qualidade a cultivar no coração para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa? Qual que é a primeira qualidade que a gente precisa cultivar no nosso coração? E Jesus respondeu: acima de todas as coisas, é preciso ser fiel a Deus. Então, vejam a importância, né? Nós precisamos ser fiéis a Deus o tempo todo. Não é só quando tudo está certinho, não é só quando tudo aconteceu do jeito que eu queria. Temos que continuar fiéis a Deus no meio da pandemia, quando tudo passar, o tempo todo, porque o amor de Deus nos sustenta o tempo todo e a proteção divina é a mesma desde o primeiro dia, como disse Jesus. E agora vem a parte mais importante desse nosso tema, né? De medo ou esperança. Qual que a gente vai escolher? O medo ou a esperança? Jesus já vai nos dar uma dica importante. Ele vai dizer assim: não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. Esse é um momento maravilhoso da gente provar a nossa dedicação, né, a Deus e ao reino de Deus e a dedicação à nossa melhoria, né, enquanto espíritos imortais. Porque não tem como a gente provar a nossa dedicação quando tudo está bem, quando tudo está perfeito, quando tudo está correndo, né, do jeito que a gente quer. Então, é na hora de tormento, na hora que tudo está desmoronando, é a nossa chance, né, de continuar. E Jesus vai até mais fundo. No final da sua fala, ele diz assim, ó: tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que está nos céus. Até rastejando é para a gente buscar servir ao Pai que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. Gente, se a gente parar para pensar nessa frase aqui de Jesus, nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. Nós vivemos mergulhados em Deus, como disse Emmanuel, como peixes no oceano. Nós não temos motivo para ter medo de absolutamente nada. Nada. Porque nós vivemos e nos movemos em Deus. Né? Por isso que nós temos esperança. Né? Todos nós temos medo da morte. Né? A gente tem o medo do desconhecido, a gente tem o medo, né, de morrer. Mas é um medo também irracional, principalmente para nós enquanto espíritas, porque nós sabemos que ninguém morre. Então a gente fica tendo medo de uma coisa que não existe, porque nós não vamos morrer, né? O nosso corpo vai morrer. É um fato biológico, né? Ele nasceu, ele cresceu, ele se desenvolveu e ele vai morrer. Mas nós vamos continuar, porque nós não chegamos aqui agora, né? Nessa encarnação. Quantas encarnações nós já tivemos, né? Na nossa vida de espírito imortal. E aí, no final, Humberto de Campos, ele fala um trecho que eu achei muito importante para a gente refletir, né, agora no final. Ele vai dizer assim, ó, sobre os discípulos, né, que enfrentaram tudo aquilo, né, e por isso que hoje nós estudamos o Evangelho, porque eles tiveram coragem e por isso que nós estamos aqui, porque alguém lá atrás teve coragem de sustentar o Evangelho por nós, né, que viríamos depois. Humberto de Campos escreve assim: humilhados e perseguidos, crucificados na dor e esfolados vivos, souberam ser fiéis através de todas as vicissitudes da natureza e transformando suas angústias e seus trabalhos num cântico de glorificação, sob a eterna inspiração do Mestre, renovaram a face do mundo.
E isso é o que a gente precisa fazer, né? Nós precisamos, por que nós estamos passando por tudo isso, né? Por que nós estamos reencarnados nesse momento na Terra? Para que nós também renovemos a face do mundo, né? É para isso que nós estamos aqui, para a gente se educar, para a gente se aperfeiçoar e para a gente renovar a face do mundo. Muito obrigada. Muito obrigada, Karina, pelas reflexões, né? Essa a coragem centrada na amorosidade vai ficar assim, vai levar um tempinho para a gente começar por aí a digerir. Se não vira imprudência. Exatamente, é isso mesmo, né? Então, às vezes, no pequeno ato, a gente está colocando o nosso amor ao próximo em prática, nós estamos vivenciando, sim, né? E o próximo mais próximo somos nós, né? Então. Começa com a gente para depois ir para os outros. Com certeza, né? A gente aprendendo a fazer, a gente consegue praticar, né? Colocar em prática com outros, né? Muito obrigada, viu, Karina? São várias as reflexões, principalmente a parte assim que a gente coloca, né? Da necessidade desse nosso amadurecimento, né? De vermos Deus como um pai que, né, não erra e que faz tudo certinho, e às vezes a gente fica mesmo meio perdido porque a gente esquece que ele não erra, né? Então a gente tende a ficar meio inseguro. Sim. E essa parte da educação, do aperfeiçoamento, é em todas as horas, né? Mas vamos, sim, lá, vamos ver o que o pessoal tá colocando. Eu queria chamar o Roberto, que o Roberto também está no grupo da CIT, né, Beto? Então, seja bem-vindo, viu, Beto? Legal. E vamos ver a Vilma. Às vezes, não temos coragem por insegurança, medo de errar, de não conseguir e de não agradar. Somente com o entendimento do Evangelho nos dá um pouco mais de confiança e ter mais um pouco de coragem. O que você pode comentar para a gente, Karina? No primeiro, Vilma, eu queria dizer para você que você não tem que agradar ninguém. Absolutamente ninguém. Né? Você precisa viver a sua vida de acordo com o que você acredita, com o que você acha que é melhor para a sua evolução de espírito imortal. Porque se a gente for tentar agradar todo mundo, a gente morre louco e não agrada ninguém. Exatamente. Né? Não dá. Então, não tem essa preocupação de agradar as pessoas, porque você não vai agradar ninguém. E vai sofrer tentando, né? Porque a gente fica, às vezes, deixa de fazer o que a gente acha certo para tentar fazer o que o outro acha certo para agradar. E isso não funciona nunca, né? Mas eu acho que essa confiança tem que vir porque a gente esquece, né? A gente, na correria do dia a dia, do trabalho, a gente esquece que a gente é um espírito imortal. A gente esquece que a gente é filho de Deus. Né? De vez em quando eu me olho no espelho, eu me lembro, Karina, você é filha de Deus. Você é filha do dono do universo. Né? Tô bem, gente, tô tranquila, tô plena. Poder total. Poder total. Tô plena, gente. Eu sou filha do dono de quem criou tudo. Eu tô tranquila, né? A gente esquece disso, porque a gente fica tão embaralhado nos problemas, né, da Terra, trabalha, tem filho, tem família, tem isso, tem aquilo. A gente esquece, né? Então, de vez em quando, tem que lembrar. Sou filha do dono do universo. Tô tranquila. Exato. Exatamente. E quantas coisas deixam de ser feitas, né? Porque a gente não se lembra desse fato muito importante. A gente perde muito, a gente deixa de fazer tantas coisas boas para o universo, para todos, né? Nessa preocupação, nesse medo que vai limitando o nosso crescimento, e a gente precisa ter um pouquinho, ou homem de pouca fé, né? A gente precisa ter um pouquinho mais de fé, acreditar, poxa vida. Eu gostei dessa colocação, pô, eu sou poder também, eu tenho força, eu tenho que ir para cima, né? Eu tenho que conseguir acreditar, né, nessa força, né? Porque esse medo, ele gruda. Esse medo só faz com que a gente se arraste. Deus dá toda a condição para que a gente caminhe de passos longos
e a gente, quando fica se pegando nesse medo, a gente tem medo de tudo, tem medo, né? Então a gente tem que aprender a agradecer o que a gente tem e lançar passos largos. Acho que é isso que Deus quer. Deus não criou ninguém para ficar com medo, para ficar sofrendo. Ele quer que a gente realmente evolua, que a gente voe, que a gente bate as nossas asas e atinja o que a gente tem que atingir. Né? Acho que é bem legal. Vamos ver, o André vai falar. Quando trazemos para nós toda a responsabilidade de nossas atitudes, seguimos confiantes, sejam elas boa ou ruim. É aceitar e mudar ou aceitar e colher. Essa foi da Giovana. Obrigada, Giovana. É assim? Será que a gente tem responsabilidade, Karina? Será que precisa ter? Eu acho que a gente, achando que tem ou não tem, a gente tem, né? Exatamente. A gente vai ter. Não vai ter achando ou não, o fim é o mesmo. Né? A gente vai ter. Tá aí a lei de causa e efeito que não me deixa mentir, né? Exato. E às vezes a gente, né? As pessoas às vezes usam, a gente pensa muito na lei de causa e efeito na coisa ruim, né? Você fez isso, vai pagar. Tu não vai pagar, né? Vai responder. E a gente não lembra da causa e efeito para as coisas boas, gente. Tudo que você fizer de bom para os outros vai voltar também para você. A gente esquece essa parte, né? A gente fica preocupado em não fazer o mal para não receber o mal. E esquece de fazer o bem para receber o bem. Exato. Né? E só erra quem está fazendo. Né? Isso, eu acho que errar faz parte do processo, né? Faz parte do processo em tudo. Na vida espiritual, faz parte de tudo. Você vai errar e aí você vai ver que, nossa, não deu certo, vou fazer de outro jeito. E vai de encontro aquilo que você estava falando sobre educação e aperfeiçoamento, né? É só assim para a gente se educar e se aperfeiçoar. É tentando, acertando, errando e vamos para cima. Quer colocar alguma coisa, Roberto, ou vamos para a próxima? Não, vamos para a próxima. Tá. Às vezes, queremos acertar tanto que perdemos a noção do tempo, que nem todas as pessoas são iguais, e acabamos magoando alguém sempre. Érica! Oi, Érica, sabe a minha, gente? Érica. Oi, Érica. Assim, quando a gente pensa, né, que a gente acaba magoando alguém, faz parte do processo também, né? Porque a gente não vai conseguir, como eu falei para a Vilma, agradar todo mundo o tempo todo. Né? Eu acho que a gente precisa ter, assim, uma consciência de que a gente fez o nosso melhor dentro da nossa evolução, dentro do que a gente consegue fazer. Né? Porque, por exemplo, eu, Karina, eu só vou até uma parte. Eu não vou até a parte do Chico Xavier, porque eu não dou conta. Né? Eu não vou até a parte que um Gandhi fez, porque eu não dou conta. Né? Então, a gente precisa fazer até onde a gente dá conta. E se a gente magoou, a gente pode ressarcir, né? O que a gente fez de mal. Se não der para ressarcir nessa vida, a gente ressarce na outra. Né? Sempre é tempo de renovar as relações, né? Não é uma coisa perdida. Nossa, briguei com a Lu, ódio mortal pela eternidade. Não vai acontecer isso. Por favor. Né? Não vai. Mas tudo faz parte da educação, do aperfeiçoamento, né? Ninguém acerta de primeira, ninguém nasce sabendo. Nós estamos aqui exatamente para isso, né? Para a gente aprender, né? Quer colocar, Roberto? Fazer uma colocação? Eu acho que a gente está aqui para aprender. Às vezes a gente deixa de fazer as coisas porque a gente acha que são os perfeitos. Eu quero a perfeição. Exato. A perfeição. Quanto tempo a gente perdeu da gente podia fazer o mais simples e não fizemos. A gente vai buscando a perfeição, a gente quer fazer as coisas perfeitas e perdemos as grandes oportunidades de que pelo simples, Jesus sempre mostrou para a gente que as coisas mais simples são as que ele mais fazia e o que mais tinha resultado. Né? Então, às vezes, a gente fica querendo elaborar um negócio tão grandioso e não faz nada. A gente faz tantos planos na nossa vida, de fazer tantas coisas faraônicas aí, e a gente, às vezes, não faz uma coisa muito simplesinha que daria muito certo, seria muito mais eficiente. Beto, eu acho que a gente vê isso muito na nossa casa espírita, né? Nas casas espíritas, né? As pessoas ficam esperando aposentar para se dedicar ao centro espírita, né? Fica esperando estudar para começar a fazer o curso. Quando eu estudar, eu vou fazer o curso.
Gente, se eu for ficar esperando eu virar o Divaldo para fazer palestra, eu nunca vou vir aqui, né? Porque não vai dar. Mesmo. Então, se eu ficar esperando, eu vou esperar eu fazer igual o Divaldo para eu começar a fazer, para eu participar da live da Casa de Solidariedade. Não ia participar nunca. Nunca. Precisa de coragem, né? Coragem mesmo, devagarinho. É como o Beto falou, tem que começar do pequeno. Isso mesmo. Mas aí que tá. O pequeno, às vezes, pra gente é muito pequeno, mas é muito grande isso. A gente vê na casa, nos dias do que tem o tratamento, tem aquele evangelho. Às vezes a pessoa não fala nada porque ela acha que ela não sabe. Não fala nada porque então, às vezes ela fala uma palavra que é importantíssimo, que a pessoa que está lá para ouvir aquilo, ela quer ouvir aquilo. Aquilo dá liga a chave no que ela precisa para resolver o problema. Então a gente tem que acreditar mesmo. O medo sempre faz com que a gente deixe de colher bons frutos e que a gente deixe de fazer coisas muito positivas. E dando sequência, né? Tá já deu um gancho. Atravancando nossa evolução. Pode ver aí. Isso daí, já deu o gancho. Como os pais podem incentivar os filhos quando percebem que a criança tem muitos medos? É da Fabi. Valeu, Fabi. Valeu, Fabi. Fabi, eu acho que isso a gente tem que olhar por dois lados, né? Porque a criança em si, né? A criança ela é destemida. Se a gente observar uma criança, ela é destemida porque realmente ela não tem um limite que dá o medo. Então, a gente vê, criança sobe em tudo que é lugar, você fala, meu Deus, vai morrer, vai se jogar, e ela sobe, ela não tá nem aí. Criança bota o dedo na tomada, você fala, olha, dá choque, ela fala, tá bom, vai lá e põe o dedo pra ver como é que é. Então, a criança, naturalmente, ela é assim. Então, quando a gente repara em uma criança que é muito quieta, uma criança que está muito assim, introspectiva, uma criança que tem medo de tudo, a gente precisa ver de que lugar que está vindo esse medo. Se é um medo que eu passei, porque a gente passa isso, né, para os filhos. Se é um medo que eu passei, porque a criança me vê toda hora com medo, ela vai reproduzir o que eu faço. Então, ela também vai começar a ter medo de tudo. Ou um outro exemplo, se eu sou uma mãe muito controladora, então eu sou uma mãe muito controladora, então eu fico, não faz isso, não sai na friagem, que você vai morrer de pneumonia, porque tem as mães, né, que tem um nível maior de controle. Então é aquela mãe que tudo você vai morrer, tudo vai ser um acidente. Se você sair no vento, pegar um vento, daqui a pouco você está com pneumonia, depois da pneumonia você vai morrer, né? A gente vai ver se alguém no entorno dessa criança está fazendo isso, ou se é um medo interno, que eu acho que aí entra, né, na nossa doutrina espírita, se é um medo que vem lá de outra encarnação, né? Que a gente às vezes fala das fobias, né? Que a fobia é um medo absurdo de alguma coisa que não te traz perigo. Por exemplo, se eu tiver um medo absurdo de cavalo, nunca vi um cavalo na vida, nunca subi num cavalo, e aí eu tenho um medo absurdo de cavalo. É normal, gente? Não, né? Porque se nunca me aconteceu nada de ruim num cavalo, como que eu nasci apavorada, né, com o cavalo? Então a gente sabe que os medos que não são desta vida, eles vêm de outras. Então, eu acho que é importante, assim, Fabi, a gente observar a criança e ver de onde está vindo essa insegurança, né? Se a gente está passando essa insegurança, ainda mais agora na pandemia, que está todo mundo preocupado, né? Se a gente passa isso para ela, se isso é uma coisa dela, que ela trouxe, né? Ou se a gente está diante de uma mãe que é muito controladora. E aí acontece que a criança fica neurotizada, né? Fica neurótica. Então, a gente faz isso com a criança também. Então, precisa ver, precisa analisar, né? Porque a criança saudável, ela é doida, ela não tem medo de nada, né? Então, se ela tem medo de tudo, a gente precisa ajudar, ver o que está acontecendo. E também, né, é como nós, né? O novo também acaba provocando um certo receio, né? Então, quando a gente incentiva, quando a gente está junto, quando a gente vai ajudando, eles também vão tendo coragem, né? Dentro do limite, é lógico, né? André, tem mais alguma colocação? Acho que finalizou. Então, olha, o povo está gostando,
né? A Carlinha, que está adorando a palestra. Carla. Gratidão. Quando a gente tem, né, filho, a coisa assim, o que mais a gente tem, né, tem que trabalhar é medo, né? Mesmo sem ter filhos, a gente tem que trabalhar. Sim. Então, a gente colocou, a gente está agradecendo, viu, Karina, por todos esses motivos e por todos esses assim, aspectos para a gente refletir, não só com os nossos filhos, né, com a gente mesmo, nos nossos relacionamentos, nos nossos trabalhos, nos trabalhos que a gente vai estar desenvolvendo na casa, nos convites que nos chegam, né? E eu te agradeço por você ver. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Para a gente continuar, né? Fazendo o que a gente pode. Tá certo? Então, a gente vai ter agora, né, para encerrar, uma outra música do seu Benício, e a gente, com isso, já faz a nossa prece, agradecendo a todos aqueles que puderam estar participando, que estavam juntos, e que possam assim, usufruir de todas essas reflexões, viu? Então, manda um beijo para a Ceci, que a tia está falando dela, sim. É a Cecília da Carla. Muito obrigada. Obrigado, gente. Karina. Obrigada, beijo, gente. Viu? Beijo. A todos. E agora a gente vai acompanhar o seu Benício, tá bom? Então, boa noite para vocês, gente. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Muito bom estar com todos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando